Como nós vamos ter discernimento e ter o Senhor Jesus como nosso pastor? Todos gostam de recitar, de repetir o Salmo 23 e dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas quem tem realmente o Senhor Jesus como seu pastor? Quem compreende o ministério de pastorear? Precisamos compreender, primeiro, que pastor é dom de Cristo. Isto está ensinado em Efésios, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 12. Aliás, estes versículos, do versículo 7 até o versículo 16 do capítulo 4 de Efésios, ensina como é o ministério de Cristo na igreja. O ministério espiritual. Como nós vamos discernir se estamos sendo pastoreados por Cristo ou pelo homem? Devemos perceber que, antes de tudo, que muitos se apossaram deste título e transformaram ser pastor em um cargo, em algo exercido como uma profissão. Isto confundiu os crentes e isto fez desaparecer praticamente o ministério do dom espiritual, o dom de Cristo, o dom de pastorear. Nós vamos meditar sobre o Salmo 23. A primeira palavra que há é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Portanto, para começarmos a meditar no Salmo 23, nós precisamos de compreender o que é ser um pastor e onde está o ensinamento. Um erro muito grande nas igrejas é que, quando vão ler as Escrituras e ensinar, não leem contexto ou capítulo inteiro, leem apenas um versículo. E para justificar a profissão ou o cargo de pastor, eles vão logo no capítulo 4 de Efésios, no versículo 11, que diz assim, quando lemos o versículo 11 separadamente: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Observem, está junto com pastores os profetas, os apóstolos, os evangelistas e os mestres. Em alguma versão, ao invés de mestres, há doutores. Primeira observação. Por que nas igrejas não há apóstolos? Se há pastores, por que não há apóstolos? Se chamamos alguns de pastores ou se tem cargo de pastores, por que não tem cargo de apóstolos? Por que não tem cargo de profetas? Está no mesmo versículo. Por que não tem cargo de mestres ou doutores? Veja como é fácil manipular as Escrituras. Então, nós lemos rapidamente o versículo 11 e concordamos, aqui estão os pastores. A grande confusão religiosa de hoje inclui a má interpretação das Escrituras, ou a interpretação segundo a carne. Quando no versículo 7 do capítulo 4, o apóstolo introduz sobre o ministério que aperfeiçoa a igreja, ele introduz a seguinte palavra no versículo 7. Até nós chegarmos neste versículo 11 que nós lemos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Portanto, o versículo 7, que vai introduzir estes dons ministeriais que está no versículo 11, começa dizendo sobre graça concedida e proporção do dom de Cristo. Então, no versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores
é resultado da proporção do dom de Cristo. Proporção por quê? Porque o Espírito Santo distribui o dom na proporção que deseja e faz na igreja conforme deseja. Em razão, isso é herança de Babilônia, em razão do homem ter entrado e tomado a palavra igreja e tomado a palavra pastor, o homem também toma o título e toma o cargo e faz a igreja segundo o seu pensamento. É isto que provocou todas as divisões, todas as igrejas falsas, todas as doutrinas falsas, todos os ensinamentos falsos. E até mesmo gerou todos os crentes falsos. Lembre-se, no versículo 7, ele diz que é dom de Cristo. Então, no versículo 8 está escrito, por isso diz. Por isso por quê? Ele só pode dar o dom quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, é um dom, isto é algo que Deus nos dá para aperfeiçoar os irmãos. Não é algo humano, é algo sobrenatural. Quando se diz que é dom de Cristo, é algo sobrenatural. Não é algo carnal, nem pela vontade humana, mas pela vontade do próprio Deus. Ele prossegue no versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, aí ele concede os dons. Quão triste é que os homens tenham mudado as Escrituras. Por isto, é raro encontrar um crente que entende ou compreende o que é ter o Senhor como pastor. Se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará. Porque é um dom de Cristo. É o próprio Jesus como pastor. Em João 10, Jesus explica muito bem esta situação e ele diz que é o único bom pastor porque ele dá a vida pelas ovelhas. Em João 10, ele chama de mercenário. Todos os falsos pastores, líderes e mestres que entram no cristianismo apenas para formar uma organização religiosa ou uma empresa visando lucro, para viver uma vida regalada e administrar altas quantias em dinheiro. Nós precisamos de compreender que a igreja é algo vivo e não algo organizado. Esta é a primeira coisa. Se houver qualquer organização na igreja, ela tem que partir do organismo vivo. Veja que a igreja é comparada ao corpo humano. O corpo humano, ele não é uma organização, ele é um organismo, é diferente. Um organismo é algo que tem uma vida, e esta vida que sustenta o corpo. Portanto, lá em Apocalipse tem uma carta dedicada a uma igreja que diz que está viva, mas está morta. Exatamente por isto, porque não tem vida. Não há dom de Cristo, não há ministração do Espírito Santo. Então, nós podemos compreender que a grande questão é que os homens se apossaram dos títulos e transformaram as coisas de Deus em coisas mecânicas. Deus odeia coisa mecanizada. Isto é, nós repetirmos algo ou fazermos algo apenas de maneira mecânica. Porque Deus nos deu Jesus Cristo para que tenhamos vida e vida em abundância. A própria vida de Deus. E assim, nós agora temos Jesus como pastor que nos dá vida, porque ele deu a sua vida por nós. Então, o pastor veio para o nosso espírito, porque é o Espírito Santo, chamado de Consolador e de Advogado, Paráclito, aquele que está ao nosso lado. Quantos têm confundido? Obedecem cegamente um homem porque ele traz um título. Obedecem cegamente uma pessoa porque ele traz um nome. Precisamos compreender que a mulher samaritana
Jesus ensinou que se adora a Deus em espírito e em verdade, e Deus procura verdadeiros adoradores que assim o adorem. Mas quem se importa com o seu próprio espírito? E quem quer aprender ou compreender ou buscar primeiro o reino de Deus? Todos estão transitando livremente em suas chamadas igrejas sem compreender o que é o Espírito e como o Espírito nos guia e como devemos ter comunhão e conhecer a Deus em nosso próprio espírito. Paulo chega a perguntar aos coríntios: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por isto, quantos oram e não há resposta de oração, ou há algo contrário em suas vidas, porque não fizeram caso do corpo, nem do santuário de Deus, nem sabem o significado de Jesus como o pastor. Então, tudo lhe falta. Falta paz, alegria, amor, misericórdia. Falta-lhe todas as coisas do Espírito de Deus, porque o Senhor não é o seu pastor. Bendito seja Jesus Cristo, Ele que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, isto é, prendeu a carne, derrotou o inimigo, através da morte do seu corpo, e da sua ressurreição subiu e concedeu dons. Então, é do alto que veio os dons. E estes são dons concedidos à igreja, sem necessariamente aquele irmão que recebeu o dom ser titulado, ser chamado porque exerce determinado dom. Se uma pessoa tem o dom, ele simplesmente exercita, porque é a vida de Cristo nele. E é assim. Quando nós nascemos, nós crescemos e usamos as faculdades do nosso corpo físico, como inteligência, braços, pernas. Não é porque alguém nos ensinou, é porque temos a vida para isto. Nas coisas espirituais é a mesma coisa. Nós precisamos de ter o dom, de ter a vida para isto. E é assim que o Senhor será o nosso pastor e nada nos faltará. Há muito que meditar sobre isto. Que a graça de Jesus Cristo esteja com você. Tenha coragem de ler a Bíblia, conferir, meditar nela, para que você não seja enganado e esteja sendo dirigido por um homem, ao invés de ser dirigido pelo Senhor, que é o seu pastor, no seu próprio espírito. Veja o que está escrito em Tessalonicenses. Nós somos espírito, alma e corpo, devemos ser conservados íntegros, incorruptíveis, nessas três partes. O pastor supremo está em nosso espírito. Pedro chamou Jesus de pastor supremo. Louvado seja o Senhor, aquele que é o nosso pastor e que não nos deixa faltar nada. Amém.